Hoje é dia de decisão, o Flamengo enfrentará o Palmeiras dentro do Maracanã e precisa enxergar esse jogo como final. O Flamengo vencendo esse primeiro confronto direto já volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Claro que eu não quero aqui me iludir, eu não quero ficar frustrado mais pra frente vendo o time desandar novamente, mas precisamos acreditar no Flamengo, gente. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Então não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu já vou começar esse vídeo falando sobre o jogo de hoje. Gente, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras hoje e com esse confronto serão 5 confrontos em casa. O Flamengo tem uma sequência muito boa pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrentará o Palmeiras hoje dentro de casa. No próximo jogo será o Fla-Flu, dentro de casa também. Contra o Bragantino será dentro de casa. Contra o América Mineiro será o seguinte. O América Mineiro está prestes a ser rebaixado. E ele vendeu seu mando de campo para o Flamengo. Vendendo o mando de campo, o jogo será lá em Uberlândia, mas o mando de campo será do Mengão. Contra o Atlético Mineiro vai ser em casa também. E contra o Cuiabá também vai ser em casa. Dá para classificar como 6 jogos em casa por conta desse jogo de Uberlândia. E o último jogo será contra o São Paulo no Morumbi. O Flamengo tem tudo para conseguir a vitória em quase todos os jogos ou em todos. Vamos confiar no time. E falando sobre o jogo de hoje, o Flamengo precisa enxergar esse jogo como final. Os jogadores do Flamengo precisam correr na mesma intensidade que os jogadores do Palmeiras. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que os jogadores do Flamengo ficam numa moleza enorme. Uma moleza assim que a gente não consegue entender. Parece que não tem preparo físico para os jogadores, que eles não conseguem correr a partida toda. O time do Palmeiras, por mais que não conseguiu os objetivos dessa temporada, os caras correm do começo ao fim do jogo. É correria o tempo todo. Então o preparo físico dos caras, infelizmente, é melhor que o nosso. Então se o Flamengo quiser vencer essa partida, vai ter que correr na mesma intensidade ou vai ter que atrasar a partida, vai ter que diminuir a intensidade do jogo do Palmeiras. E o Flamengo tem total chance de vencer essa partida, até porque o Flamengo jogando em casa, o Flamengo tem o apoio da torcida e o mando de campo. O Flamengo acostumado a jogar no Maracanã, tem ali um acréscimo a mais para o Flamengo conseguir vencer essa partida. Então os jogadores enxergando como final e vencendo essa partida vai ser muito importante. Gente, falar sobre o jogador barrado pelo Tite, trata-se do Wesley. Porque o Wesley, se eu não me engano, ele voltou de suspensão e ele permanecerá no banco de reservas. O Tite está enxergando no Mateuzinho um lateral muito mais consciente daquilo que está fazendo dentro do campo e um lateral muito mais experiente. O Wesley só tem um estilo de jogada. Faz uma triangulação e leva a bola até a linha de fundo. O Mateuzinho ele já é um lateral mais versátil, ele consegue construir o jogo por dentro, pelo meio campo, e também consegue atacar a linha de fundo com maestria, melhor que o Wesley. Então o Tite ele tem observado isso e tende a dar mais oportunidades ao Mateuzinho. De verdade, gente, eu apoio essa decisão do Tite. O Mateuzinho, ele no começo, assim que ele foi revelado pelo Flamengo, subiu com um status assim de promessa, de um ótimo jogador, pelo futebol que ele veio apresentando e pela consciência dele, mas ele foi caindo um pouco de produção, veio algumas lesões, mas agora ele voltou a jogar um futebol muito bom. Nas últimas partidas que ele entrou muito consciente daquilo que estava fazendo e o Tite tem enxergado nele um lateral construtor e um lateral agudo também. Muito bom essa visão de jogo do Tite. Gente, falar sobre a ausência do Thiago Maia. Com a ausência do Thiago Maia, o Tite colocará o Gerson fazendo a função de primeiro volante. Só que aí eu fico preocupado, porque o Gerson, ele mostra que não consegue mais ter aquele ímpeto de marcação, de fechar os espaços, de conseguir ser um bom marcador. Ele nunca teve essa característica forte, mas quando ele chegou no Flamengo ele ainda conseguia ser um ótimo marcador. E hoje em dia ele não consegue mais fazer a mesma coisa que fazia antes. Aí entra aquele porém, o Rodrigo Caio, nas últimas partidas que ele fez pelo Flamengo, ele conseguiu jogar muito bem de primeiro volante, fechando os espaços e ajudando a zaga. No caso, ele fez a proteção da zaga e foi muito bem. Eu não sei se o Tite vai deixar ele entrar num jogo como esse, ainda mais que o Rodrigo Caio está voltando a entrar nos gramados agora. Gente, falar sobre a Jovem Pan deu ruim para eles. O que aconteceu entre Flamengo e Jovem Pan? A Jovem Pan perdeu um processo para o Flamengo. O Flamengo processou a Jovem Pan por danos morais. O que aconteceu que em 2019 a Jovem Pan falou que o Flamengo estava lavando dinheiro e que não entendia por que o Flamengo tinha tanto dinheiro. Lembra que ficava aquele questionamento? Da onde vem o dinheiro do Flamengo? Da onde o Flamengo tira tanto dinheiro para contratar jogador? Assim que o Flamengo começou a fazer aquela reformulação de trazer novos jogadores, jogadores da Europa e mandar alguns jogadores importantes embora.
Isso acontecendo fez com que vários programas esportivos ficassem falando que o Flamengo estava fazendo alguma coisa errada. E esse processo que o Flamengo ganhou em cima da Jovem Pan rendeu ao Flamengo R$ 20 mil. A Jovem Pan se deu mal nessa. Gente, para falar alguma coisa, a gente tem que ter prova. A gente tem que saber o que está falando, a gente tem que ter consciência que aquilo que a gente está falando, principalmente sendo uma empresa grande, uma empresa de comunicação, aquilo pode afetar diretamente a pessoa ou a instituição que a gente está falando. Então não dá para falar qualquer coisa. Então, bem feito, a Jovem Pan perdeu esse processo e eu acho bem feito porque você tem que saber se portar, ainda mais sendo uma empresa de expressão no cenário do futebol ou qualquer cenário. Se você levanta o falso contra alguém, você é denunciado. Pessoal, vou ficando por aqui, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Hoje tem a final, gente. É final, trate como final. Você que vai ao Maracanã, apoie o Flamengo e mostre total amor por esse time que você torce até nos momentos difíceis. Tamo junto, valeu!